O que é que fariam se descobrissem que têm uma filha que é psicopata? Eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago-vos um romance psicológico que explora a natureza do mal, A Menina Má, do William March. O livro foi originalmente publicado com o título The Bad Seed, em 1954, e o autor esteve a lutar na Primeira Guerra Mundial e utilizou muitas das coisas do que viu lá neste livrinho. Eu nunca li nada deste autor, conheci-o há uns anos por causa da capa desta edição em brasileiro, vou deixar aqui, que é simplesmente épica, e os youtubers no Brasil falavam muito neste livro, e então, como ele tinha assim uma capa muito singular, eu lembro-me perfeitamente do livro. Quando vi este livro nas nossas pré-vendas, confundia com um livro de um autor francês que saiu, acho eu, no ano passado, que é este aqui, e eu na altura o queria ler e pensei que fosse uma reedição, uma coisa do género. Depois, quando finalmente percebi que esta era a tradução para português de Portugal do Bad Seed, decidi logo que eu tinha que ler. Menina Má fala sobre a Rhonda, uma menina americana de 8 anos. Aparentemente é a menina e a filha perfeita, ela é muito educada, muito responsável, muito dedicada aos estudos, muito arrumada, tem sempre o quarto impecável, está sempre focada a fazer os trabalhos, a estudar para a catequese, a fazer os seus puzzles. No entanto, à medida que a narrativa vai avançar, nós percebemos que há algo profundamente errado com esta miúda. Ela começa assim a dar uns sinais um bocado esquisitos e a mãe desconfia que ela possa estar relacionada, aliás, que ela possa ser responsável por um acontecimento super trágico. A partir daqui, o livro mergulha numa tensão crescente, principalmente focado em tudo aquilo que esta mãe vai sentindo, e levanta uma questão muito perturbadora, que é, afinal, o mal nasce com a pessoa ou é fruto da educação que ela tem? Em relação às personagens deste livro, a Rhonda, pelo menos para mim, foi provavelmente uma das personagens mais irritantes e mais perturbadoras que eu já acompanhei num livro. Esta coisa dela ser super encantadora, de ser a criança perfeita, nunca me convenceu desde o início. Sempre senti ali um cheirinho de psycho. Por baixo de toda esta máscara de criança pura e perfeita, esconde-se uma personalidade muito creepy mesmo. É uma criança muito fria, muito calculista. Ela é completamente incapaz de empatia. Tudo aquilo que ela faz esconde uma estratégia. Ela não faz nada que não a leve a ter algum retorno. Portanto, tudo aquilo que ela faz é para ganhar algo para ela mesma. O mais assustador nesta personagem nem sequer é a violência, é a lógica. Dentro dela não há qualquer tipo de culpa, só mesmo estratégia. Ela prova-nos que o mal não precisa de ser necessariamente caos, pode ser ordem, mas uma ordem sem qualquer tipo de moral. A personagem da Christine, a mãe desta miúda, é uma mulher que inicialmente mostra-se como uma mãe super carinhosa, com uma vida feliz, realizada, é uma mulher confiante, super orgulhosa da filha, super querida, mas quando começa a desconfiar da própria filha e a colocar tudo em causa, ela transforma-se completamente. Começa a definhar, torna-se uma mulher irreconhecível para a mulher que era no início do livro. E depois temos uma personagem muito interessante que eu gostaria muito de falar aqui, mas sinto que se falar nela vou estar-vos não sei, a fazer um bocadinho de spoiler e não quero entrar por aí, portanto, eu acho que se lerem o livro vão perceber exatamente de quem é que eu estou a falar. Em relação aos temas, o autor explorou claramente, creio que foi assim o tema central do livro, é a questão da origem do mal. O mal é uma coisa inata, é uma coisa aprendida, é muito interessante e perturbador ao mesmo tempo, porque nós percebemos que ela foi criada num ambiente de muito amor, de muito carinho. Portanto, passa aqui um bocadinho a ideia de que ela nasceu efetivamente má. O facto da Rhonda passar a imagem de que nasceu efetivamente má faz com que esta coisa e esta ideia tão falada de que o ambiente pode efetivamente transformar uma criança num vilão fica assim meio em suspenso. O livro acaba por destruir completamente este mito de que as crianças são todas puras e inocentes. E eu acho que isto cria no leitor um desconforto imenso. Nós percebemos que o vilão não é um adulto, o perigo não vem de fora, mas vem de dentro. E depois o grande tema da responsabilidade e da culpa, porque se a Rhonda nasceu assim ou se é fruto da sua realidade, de quem é que efetivamente a culpa? É dela mesma, é dos pais, é da escola, é da sociedade. Este pânico moral brutal que a mãe sofre é muito interessante também por causa desta questão da culpa que ela assume para si mesma
de que de alguma forma é responsável pela filha ser assim. E depois a questão da maternidade e do medo é explorada de uma forma muito interessante por este senhor. A forma como a Rhonda manipula a mãe através de miminhos, através de beijinhos, desde o início do livro, é maquiavélico, é mesmo muito, muito assustador, porque claramente esta mãe não se apercebe de que a filha tão pequenina, o facto dela ser tão fofa, é intencional. Aliás, ela faz isso muito bem para manipular os adultos a fazerem aquilo que ela quer. E depois o lado sombrio da maternidade e até que ponto é que as mães estão dispostas a fazer absolutamente tudo para proteger os próprios filhos e até que ponto é que fazer isso faz com que as outras pessoas estejam em perigo. Qual é que é o limite de protegermos os nossos filhos do mundo, mas também protegermos o mundo dos nossos filhos quando eles são um perigo. O que é que eu gostei mais neste livro? Este conceito de que uma criança pode ser má de forma inata, eu acho mesmo muito, muito perturbador, é claro, mas muito interessante. É, no fundo, uma questão filosófica. Nós nascemos ou não nascemos maus, acabamos por nos tornar. Como é que funciona? Acho muito interessante, acho que é uma questão que não tem uma resposta assim tão simples quanto isso. Houve uma coisa que me surpreendeu positivamente no livro, eu não estava mesmo nada à espera. O conhecimento da psicologia humana do autor para a época, estamos a falar nos anos 50, era muito rico, não estava mesmo nada a contar. A forma como ele explora conceitos da psicologia e principalmente na construção das personagens está impecável, eu fiquei mesmo muito surpreendida. E depois a personagem desta criança é absolutamente inesquecível por algum motivo. Aquela depois serviu de inspiração para uma série de personagens, seja na literatura, seja até no cinema. Esta criança é absolutamente maquiavélica, mesmo creepy, mas por outro lado é uma personagem tão real que nos causa tanta repulsa, tanto medo, que está icónico. O que é que eu menos gostei no livro? Mesmo o início, as primeiras páginas do livro eu amei, mas depois chegou ali a um ponto, quando a mãe se apercebe de que a filha pode mesmo ser uma psicopata, eu senti que houve ali uns capítulos que ele esteve meio perdido. Eu senti que quase que nem sabia bem para que é que estava a ler o livro. Estava assim, um ritmo mesmo muito, muito estranho. Parecia que o próprio autor não sabia sair do sítio, não sabia para onde é que o livro ia levar. Mas depois subestimei-o, porque de facto o final do livro eu não estava mesmo nada a contar, exatamente por causa deste ritmo assim meio estranho durante todo o livro. Com este final, apanhou-me, surpreendeu-me, adorei este final. É de facto um livro muito desconfortável, em certos momentos perturbador. É uma personagem que mexe com o leitor, mas se gostam de thrillers psicológicos, se gostam de ler sobre a natureza humana e assim personagens complexas, muito assustadoras, têm que ler este livro, porque é mesmo incrível. Se leram este livro e tal como eu gostaram muito, vou deixar-vos aqui algumas sugestões. Em primeiro lugar, um livro que eu li muito recentemente, o Elizabeth. No Elizabeth acompanhamos uma adolescente que também tem assim uma moral que deixa muito, muito a desejar, portanto espreitem. E depois, para quem gosta de famílias particulares e de thrillers psicológicos com um grande plot twist, Objetos Cortantes, é da minha escritora de thrillers psicológicos favorita de sempre. Se não quiserem ler, também podem ver a série, eu vi e adorei, portanto espreitem. O Menina Má foi adaptado ao cinema, também caso queiram espreitar. Tem o filme dos anos 50, tem acho que um remake de 85, 89, uma coisa assim, e mais recentemente também fizeram um remake em 2018, portanto eu não vi nenhum dos três, mas espreitem se tiverem curiosidade. Eu adoro este tipo de temas, adoro discutir estes dilemas e agora digam-me vocês aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham. O mal é uma coisa inata, é uma coisa que nasce connosco, ou é o ambiente que nos torna maus? Deixem aqui tudo em baixo nos comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.